Amados irmãos, estou de novo aqui para nos trazer a aula número 9, usando nossos talentos para abençoar. Um tema bastante chamativo, um tema que por seu tema só nos traz uma paz espiritual. No textual, que está lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: Deus concede um dom a cada um, e você deve usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da multiplicação e variedade graças divinas. Um versículo bonito, um versículo onde, se nós levarmos como essa revista nos traz, ao longo do que nós estamos lendo, nos traz uma visão de benevolência, uma visão de irmandade mesmo. Aqui este versículo, Deus nos dá esse dom de ajudar, dom de estar próximo, dom de aconchegante a cada um. E uma palavra que está aqui, onde muitas pessoas não gostam, servir uns aos outros. Muitas pessoas não gostam de servir, mas isso aqui não vou dizer que é mandamento, mas onde a Bíblia está dizendo que nós devemos servir uns aos outros. Um ensinamento, não um mandamento. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: descubra o ponto de encontro entre a vontade de Deus e os dons que você recebe. A gente tem que fazer esse balanceamento, a gente tem que fazer essa busca de saber encontrar a vontade e os dons que Deus nos deu. Amém? E as nossas leituras diárias, no decorrer da semana, a gente nos traz esses pontos de boas obras, a força de Deus e assim sucessivamente, aonde nós podemos encontrar mais respostas dentro da palavra. Amém? A nossa leitura em classe está em Romanos, no capítulo 12, versículo 6 em diante, até o 8, que nos diz o seguinte: portanto, usamos as nossas diferenças, dons de acordo com a graça de Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de coração, com a fé que temos. Se o dom é de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinaremos. Se o dom é de animar uns aos outros, então animaremos. Quem reparte com os dons o que tem, que faça isso com a generosidade, que tem autoridade, que use sua autoridade com todo cuidado, que ajude uns aos outros, quem o ajude com alegria. Louvado seja Deus. Então, esses versículos nos traz uma diferenciação, nos traz um ponto de vista de como nós devemos fazer, entendeu? A cada dom que nós recebemos de Deus. A nossa introdução diz o seguinte: Deus deu a cada um de nós uma habilidade de fazer o bem, determinadas coisas, escreveu o apóstolo Paulo, lá em Romanos 6, como eu acabei de ler, de 6 a 8. Apesar de estar falando especificamente de dons espirituais nessa passagem, seu argumento abrange qualquer outra capacidade dada por Deus a nós. Devemos usar nessa habilidade a fim de abençoar uns aos outros. A Bíblia está repleta de exemplos de uso que pessoas fazem dos dons para receber de Deus, para abençoar uns aos outros e assim glorificar a Deus, a ponto de que esta lista de dons é ilimitada e inclui, por exemplo, habilidade artística, arquitetura, administração, culinária e, enfim, outras habilidades. Então, amados, o que podemos ver aqui, que esses dons que Deus nos deu são talentos específicos que nós adquirimos do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E esses dons, esses talentos, podemos sim ajudar uns aos outros, ajudar o amado irmão que está precisando
de uma palavra de conforto, ajudar um irmão o qual está triste, trazer algo para ele se alegrar. Enfim, irmãos, como aqui mesmo está dizendo na nossa revista, que os dons de Deus seguem uma lista ilimitada. Só basta nós botar em prática, só basta nós exercer esses dons. Ponto 1 traz os dons e criatividade. Deus quer que usamos nossos dons de um modo criativo, quebrando as barreiras que limitam nossos conceitos de serviços cristãos. É uma pequena lista de funções dentro das tradições. Ele quer que exergemos nossos dons partindo da perspectiva de que, com qualquer dom que eu tenha recebido, podemos trabalhar para glorificar a Deus. Está vendo aqui, amados irmãos? Esse ponto, um ponto belíssimo, ponto 1, dons e criatividade. Deus nos dá esse dom. Deus me deu um dom. Deus também te deu um dom. Agora, para eu exercer esse dom, para eu colocar em prática esse dom, devemos ter algumas criatividades para exercer com maestria, para exercer com perfeição, porque não adianta Deus me dar um dom e eu não moldar este dom. Irmão, não é Deus que molda, não, Deus nos dá. É igual na faculdade. Quando eu fazia faculdade, eu fiz minha faculdade, o professor chegava na sala de aula e dava uma matéria. Ele escrevia algumas coisas no quadro e de lá ele dizia: agora você pesquise, vai na biblioteca. E quando eu fiz, também não é muito tempo atrás, a internet estava surgindo, então não tinha o acesso que nós temos hoje na internet. Então, os dons de Deus, nós devemos, além de botar em prática, nós temos que ter criatividade, aperfeiçoar, moldar, para que Deus venha trabalhar, Deus venha agir através dos nossos dons com perfeição e alcançar muitas almas, amém? Dons e personalidade. Como um vitral, nossa diferença e personalidade reflete na luz de Deus, em cores e padrões variados. Ele nos molda de formas a sermos únicos, sem cópia. Nenhum de nós temos uma mesma mistura de fatores que nos torna singular. Isso significa que ninguém mais na terra jamais será capaz de servir os outros da mesma maneira como você foi capaz de fazer. Amém? Então veja só aqui, dons e personalidade. Tem muitos pregadores aí, mas cada um tem uma maneira de pregar. Tem muitos cantores aí, cada um tem uma maneira de cantar. Tem muitos profetas, cada um recebe uma profecia de maneira diferente. Tem muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, com dom de línguas, e as suas linguagens são diferentes. Então, assim, amados, os dons de Deus refletem conforme a minha personalidade. Aqui está dizendo claramente que eu jamais posso copiar algo do irmão pregador. Eu posso, sim, aperfeiçoar, eu posso extrair alguma coisa daquela pregação que eu escutei. Mesma forma, é um cantor, ele escuta aquele hino de alguém, ele não vai copiar, ele pode interpretar, como tem na linguagem de música, interpretação. Um hino um pouco rápido, ele pode diminuir um pouco a velocidade, um hino mais rápido, mais lento, e pode acelerar. Então, assim, conforme a interpretação do cantor. Então, os dons que Deus nos deu nos refletem muito a nossa personalidade. Nós não devemos copiar, mas sim extrair algo de bom da mensagem ou do hino, e levar para uma próxima mensagem, levar para um próximo hino. Amém, amados? O nosso ponto 3 nos dá o seguinte: dons e forma. Uma das maneiras de entrar em contato com seus dons e habilidade é olhar para a forma. Podemos usar acrósticos para ajudar a lembrar do desempenho artístico de Deus em criar você. E aqui está alguns pontos
grifado, que nos traz esse modo de forma espiritual. Deus lhe deu os dons espirituais para usar no ministério. Deus não dá o dom para nós usar de qualquer maneira, de forma banal, de forma besta. Deus nos dá para usar no nosso ministério. Se Deus te chamou para pregar, se Deus te chamou para evangelizar, se Deus te ensinou deu o dom para ensinar, se Deus te usa para obras de caridade, então nós devemos que moldar isso, nós devemos que aperfeiçoar isso. Opções do coração. O seu coração determina porque você diz determinadas coisas, porque tem diferentes sentimentos e porque age de maneiras como age. O nosso coração, ou melhor, os nossos sentidos, temos que trazer a luz da Bíblia. Nós temos que trazer a luz da vontade de Deus. Nós temos que trazer a luz da vontade do Espírito Santo. Não fazer por fazer. Não, estou achando. Não é achar. As coisas de Deus sempre vêm direcionada a Deus, de Deus. Vem a luz da palavra dele. Então, nós devemos sim trazer com que os nossos sentimentos não venham interferir na vontade de Deus. Recursos pessoais são talentos naturais que Deus lhe deu a fim de cumprir os propósitos. Em Êxodo 3 afirma que Deus deu destreza, habilidade e plena capacidade artística e executar todo tipo de obra artesanal. Esses recursos, pessoais que Deus nos dá, a gente tem que aperfeiçoar. Vamos dizer que você tem vontade de cantar, Deus lhe deu um dom de cantar, porém você não sabe cantar. Qual a maneira de você aperfeiçoar esse dom que Deus lhe deu? Entrar numa escola de música e fazer música de cântico. Então você está aperfeiçoando o seu dom de cantar. Deus lhe deu um dom de ensinar. Se você, Deus te deu um dom, a maneira de você trazer uma modificação, trazer uma cultura melhor para esse dom, você tem que estudar, entrar numa escola teológica ou uma faculdade teológica para você trazer um conhecimento melhor para as pessoas, e assim sucessivamente. Modo de ser. Sua personalidade influi sobre o uso de seus dons. Por exemplo, duas pessoas podem ter o dom de evangelização, mas uma delas é introvertida e a outra extrovertida. E esse dom vai ter expansões bem diferentes. Foi o que eu falei agora há pouco, entendeu? Você pode muito bem ter um dom específico e seu irmão ter outro. Aliás, ter o mesmo. Mas você quando o irmão está aqui cantando, você pode extrair algo de diferente que você viu. Vamos dizer, vou repetir, como o irmão cantou um hino, interpretou aquele hino um pouco lento, você pode, na sua vez de cantar, se vai cantar aquele hino, você vai dar uma acelerada naquele hino. Então, assim, não é porque você tem o mesmo dom do que o irmão que você não vinha tentar ou moldar o seu dom, o seu talento, aperfeiçoar, a palavra melhor é essa. Você não sabe bem aperfeiçoar. É igual o que está dizendo, duas pessoas evangelizando, uma pessoa, isso já vi em prática, uma pessoa mais contida, chega na pessoa, entrega o folheto, dá umas 4, 5 palavras e sai. Já outras pessoas chegam, vai evangelizando, entrega o folheto, passa um bom tempo, sorri e tal. Então isso nos traz a diferente do irmão. Isso traz a maneira diferente como você está exercendo o seu dom.
entendeu? Mesmo outro irmão do seu lado tem o mesmo dom que você, mas, como eu falei, você tem uma maneira de aperfeiçoar o seu dom, amém? Áreas de experiência. As 5 áreas de experiência que irão influenciar no serviço dos outros: educacional, vocacional, espiritual, ministerial e da experiência árda. Esses são os 5 áreas que vai trazer um aperfeiçoamento nesses dons que você tem, entendeu? Você pode botar esses 5 áreas no seu dom, amém? Você irá sentir bem ao fazer o que Deus planejou que fizesse, usando os seus talentos para abençoar os outros. Louvado seja Deus. Você vai se sentir realmente bem. Isso aqui não está escrito por estar escrito. Realmente você, quando faz algo para Deus, aonde você se está mergulhado na obra de Deus, fazendo com vontade, fazendo com prazer, você vai se sentir prazeroso, você vai se sentir uma outra pessoa, você vai se sentir bem, e sempre vai estar com aquela sede de fazer, e não só por fazer sempre melhor, sempre você vai buscar um aperfeiçoamento no que você faz. Vou trazer um exemplo de novo de um cantor. A pessoa que canta estudando música, ele vai cantar, percebeu que desafinou, ele vai, naquela parte onde ele desafinou, ele vai procurar melhorar a sua harmonia vocal. Então, amados, sempre você vai se sentir bem, quando você traz o que você está fazendo para Deus, e sempre vai fazer com perfeição. Um ditado que dizem aí, que tudo para Deus é perfeito, mas o pessoal só dizem por dizer, e não pratica. Devemos praticar, aperfeiçoar sempre, buscar sempre uma perfeição para servir a Deus. Amados irmãos, foi até aqui, nessas 2 aulas que eu trouxe para vocês, essa aula abençoada por Deus, e eu quero que os irmãos tenham aprendido mais, e até a próxima, se Deus quiser.